Então, aqui, na lição tardia número 3. Quem presenciou o assassinato moral do Cabo Anselmo no Roda Viva sabe do que eu estava falando nos artigos 1 e 2 desta série. Chamar aquilo de entrevista seria eufemismo. Não cabe sequer evocar o Tribunal da Inquisição, onde a intolerância dogmática vinha ao menos compensada pela boa-fé de um interrogatório que nada prejulgava. No programa da TV Cultura, não se ouviu uma só pergunta que não fosse acusação direta, crua, brutal, formulada com astúcia de linguagem, de modo a bloquear de antemão quaisquer respostas que não a confirmassem e a usar como munição de recarga as que parecessem confirmá-la, mesmo enganosamente. Ao longo de 2 horas, uma dúzia de cães latiu e rosnou contra um homem praticamente indefeso, um homem sem direitos, uma não-pessoa a que até um documento de identidade é negado e que aos 70 e tantos anos tem de viver de serviços informais, quase um mendicante, porque não pode ter um emprego. Numa época em que tanto se gargarejam os direitos das minorias, ninguém está mais exposto a agressões do que a minoria absoluta, a minoria de um só. Basta a gangue unida enxergar um de seus desafetos andando sozinho, sem amigos, sem recursos, sem guarda-costas, e pronto. Todos se atiram sobre o infeliz, deliciando-se no antegosto da vitória fácil, e depois ainda contam o que fizeram, ostentando a covardia como se fosse um mérito. Isso não é humano, é instinto animal. Se você fere um tubarão, um leão, um porco selvagem, os outros esquecem você e saltam em cima dele, fazendo-o em pedaços. Se uma das maiores conquistas da civilização foi refrear esse impulso, instilando no ser humano a vergonha da luta desigual, nossa nova república suprimiu essa inibição, liberando, incentivando e premiando a investida de todos contra um. Lembro-me de que, logo nos primeiros passos da vida adulta, adotei como divisa o conselho dado por José Ortega y Gasset à juventude espanhola: prestad noblemente vuestro auxilio a los que son los menos contra los que son los más. Aos 65 anos de idade, tenho de assistir, inerme e enojado, ao espetáculo das novas gerações que se entregam com deleite ao reconforto de fazer exatamente o contrário, de apoiar-se na força do número para esmagar o oponente solitário, seja ele o Cabo Anselmo, o Padre Lodi, o deputado Bolsonaro ou o Sr. Júlio Severo. Só nisso já se vê um sinal eloquente da degradação moral que o império do partido ético impôs a todo um país. E que crime, ó raios, se imputa ao Cabo Anselmo? O crime de traição. Militante de esquerda nos inícios dos anos 60, José Anselmo dos Santos, preso, mudou de lado. Decidiu colaborar com o governo no intuito de impedir que se instalasse no Brasil um regime de tipo cubano. No meu modesto entender, por um objetivo perfeitamente meritório, no mínimo racionalmente defensável, mesmo que obtido ao preço de uma ditadura militar, módico em comparação com o panorama de crueldade e miséria que a alternativa oposta oferecia. Ninguém em sã consciência pode negar que as 400 vítimas do regime militar, quase todas terroristas ou colaboradoras de organizações terroristas, são uma cota de sangue humano bem menor que os 100 mil mortos da ditadura cubana. Número se encontra no cubaarchive.org. Diferença ainda acentuada pela desproporção demográfica entre as duas nações. Também não pode negar que os militares, malgrado as violências que cometeram, levantaram economicamente o país como nunca antes ou depois, enquanto o governo Castro reduziu os cubanos à penúria mais desolada e abjeta, baixando a sua ilha-prisão do 4º para o 24º lugar na escala das economias latino-americanas. Um simples cálculo de custo-benefício mostra que o Cabo Anselmo decididamente não escolheu o lado pior. Dirigida desde Cuba, a guerrilha já atuava no Brasil desde 1961, em pleno regime democrático, com a conivência ao menos passiva do próprio presidente da República, e esteve entre as causas, jamais entre as consequências, como tão levianamente se alega, do golpe de 1964. E pode haver de tão essencialmente errado, de tão pecaminoso, de tão hediondo, de tão absolutamente imperdoável em tomar posição contra esse empreendimento macabro após haver colaborado com ele durante algum tempo? E é, afinal, um traidor. O ex-capitão Carlos Lamarck, que devia ao Exército Brasileiro a educação que recebeu
as amizades que fez na corporação e os meios de sustento da sua família, não hesitou em roubar armas da instituição para matar com elas os seus antigos companheiros, chegando mesmo a esmagar a coronhadas a cabeça de um prisioneiro amarrado. O Sr. José Dirceu, preso por atividades terroristas e trocado por um embaixador, tão logo desembarcou em Havana, se integrou no serviço secreto militar cubano, mediante favor de Raul Castro, fazendo-se cúmplice ativo do assassinato de milhares de civis desarmados, e ao voltar para o Brasil se tornou deputado, ministro, presidente de partido e, por fim, lobista milionário, sem jamais ter provado seu desligamento daquela entidade estrangeira. Lamarck não só jamais foi chamado de traidor por ninguém da mídia chique, muito menos pela matilha do Roda Viva, como foi proclamado herói e elevado post-mortem ao posto de coronel. Dizer que lutou pela democracia é mentira sórdida, já 1000 vezes desmoralizada. Toda a sua luta fez parte do esquema cubano de ocupação continental, sob a direção da famigerada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira versão do que viria a ser o Foro de São Paulo. Quanto ao ex-ministro, nem mesmo depois de perder o mandato por conta das suas atividades de engenheiro-chefe do mensalão, chegou a ser incomodado por cobranças quanto ao seu comprometimento com interesses de um governo estrangeiro, diante do qual sua subserviência chega literalmente às lágrimas de devoção. Tudo quanto sofreu foi uma punição pro forma, com a qual nada perdeu do seu poder, bem como uma bengalada na cabeça, desferida por um cidadão que depois morreria na cadeia em circunstâncias misteriosas e jamais esclarecidas. José Anselmo dos Santos nunca matou ninguém, nem enriqueceu com dinheiro público. Apenas passou informações à polícia. A miséria em que viveu por meio século, com dignidade exemplar, sem queixas ou recriminações, prova que nunca se vendeu, que agiu por convicção e não por interesses vis. Por que é ele o traidor, em vez de Lamarck ou José Dirceu? Por que a pecha infamante é aplicada não só seletivamente, mas como manifesta inversão do senso das proporções? É simples, porque no Brasil do PT, a traição não consiste em atos objetivamente definíveis, imputáveis a qualquer um que os cometa, independentemente da bandeira ideológica sob a qual serviu ou desserviu. Nada disso. Se a traição beneficia a esquerda, não é traição, é glória, ainda que venha acompanhada de homicídio, roubo e enriquecimento ilícito. O termo insultuoso é reservado para a conduta anti-esquerdista, ainda que fundada em razões morais elevadas e praticada sem qualquer proveito pessoal. Traição, na novilíngua que o Roda Viva encarna com peculiar fidelidade, consiste em voltar-se contra a esquerda após ter sido ludibriado por ela na juventude. Eis aí o único compromisso sagrado e inviolável. Tudo no mundo pode ser abjurado, renegado, abandonado. A religião, a pátria, a igreja, a família, o casamento, a amizade. Tudo, menos a promessa de obediência eterna que um adolescente bocó, iludido por um comissário político bem-falante, ofereceu ao movimento revolucionário mais assassino, mais ladrão, mais sanguessuga, mais destrutivo e mais mentiroso que já se conheceu na história. A esse movimento, com maior ou menor consciência do que faziam, os cães de guarda que atacaram o Cabo Anselmo mostraram mais uma vez sua devota e inflexível lealdade, recusando-se, por princípio e por automatismo mental profundamente arraigado, a examinar mesmo de longe a hipótese de que o adversário pudesse ter alguma qualidade humana, alguma virtude moral, alguma razão plausível para agir como agiu, fora o interesse vil e a maldade explícita. Viram vocês que um daqueles canalhas do Roda Viva chegou a chamar o Cabo Anselmo de Judas, quer dizer, que significa o movimento comunista internacional, que ele traiu, é Jesus Cristo em pessoa. Vocês veem até que ponto chega a cegueira moral dessa gente. Lembra que nos artigos 1 e 2 da série, eu estava me referindo àquele conceito dado ali pelo Lionel Trilling, no livro The Liberal Imagination, onde ele examina o imaginário da esquerda e mostra que uma característica da imaginação esquerdista é a falta, vamos dizer, de imaginação moral para compreender o seu adversário como um ser humano. Eles não conseguem isso. Eles têm que demonizá-lo, né? O Lionel Trilling não entra neste outro aspecto, mas
Se nós perguntarmos por que é assim, a coisa é mais do que evidente. Quer dizer, nunca houve no mundo uma entidade tão assassina, tão genocida, tão má quanto o movimento comunista. Nem Hitler chega a se compara. Quer dizer, Hitler matou, vamos dizer, aproximadamente 1/5, 1/6 do que os comunistas mataram. Então é evidente que estão tão sujos de sangue, né, estão tão profundamente mergulhados no mal, tão profundamente comprometidos com o mal, que é evidente que eles têm que acusar os outros, eles têm que demonizar os outros para encontrar um certo alívio, para poder continuar imaginando que são, pessoas boas, né? Então, tanto o exagero espiônico na autobeatificação, quanto a necessidade compulsiva de desumanizar e deformar a imagem do adversário, mostram, evidentemente, um estado patológico. Então, quem quer que se comprometa com essa coisa, mesmo, você entrou inocentemente por idealismo, bom, você entrou por idealismo, isso é um motivo subjetivo, mas objetivamente você já está comprometido com essa coisa, você já está, vamos dizer, carregando a culpa objetiva. Ainda que você não saiba, você está colaborando com isso. Então, é por isso que, vamos dizer, hoje em dia, eu acho que é impossível você levar a esquerda a sério como uma força moral, respeitável. Não é de jeito nenhum. A esquerda é crime organizado e só isto. Aliás, já começou assim. De vez em quando ela deixa de ser isso e se comporta de uma maneira um pouco mais decente. Mas, sobretudo hoje, né, essas características são muito evidentes.